Os meteoros são fenômenos atmosféricos que, em sua maioria, sempre estão associados à origem espacial. Não é para menos, pois nos remetem automaticamente às rochas espaciais que encontram o caminho da Terra em velocidades que podem ultrapassar mais de 50 vezes a velocidade do som. Pode não parecer, mas tais fenômenos ocorrem diariamente bem acima de nossas cabeças. Recentemente, um meteoro de grandes proporções foi observado não apenas em um estado, mas 3 estados do Brasil, iluminando o céu por onde passou. No vídeo de hoje vamos conhecer esse mais recente meteoro brasileiro e conferir os registros fantásticos. Quando eu disse que uma rocha espacial pode impactar a atmosfera dezenas de vezes a velocidade do som, é sério. Quando você observa um meteoro rasgar o céu de uma ponta a outra em questão de segundos, saiba que você pode ter observado o momento em que um pequeno meteoroide se deslocou algumas dezenas ou centenas de quilômetros em segundos, o que significa que sua velocidade pode ser estrondosamente grande, algo na ordem de 50 até 200 vezes a velocidade do som na atmosfera, o que representa números superiores entre 60 até 200 mil km por hora. E aqui esse parâmetro pode simplesmente determinar várias informações interessantíssimas sobre a rocha espacial. Você lembra do polêmico Oumuamua? Pois bem, esse foi um asteroide que visitou o sistema solar e provavelmente veio de fora dele. Na época, a velocidade medida foi de mais de 160 mil km por hora. Só assim para justificar tamanha velocidade, pois certamente ele foi ejetado do sistema primordial. Felizmente, ele não passou próximo da Terra e possuía velocidade suficiente para sair do sistema solar e vagar sozinho novamente pela escuridão do espaço. Mas relaxa, a maior parte dos meteoros é originária de pequenas rochas que remontam à formação do sistema solar, ocorrida há cerca de 5 bilhões de anos. Alguns podem se soltar de planetas e asteroides já formados, mas a grande maioria é de origem esporádica e viaja livremente pelo espaço, aguardando apenas encontrar o campo gravitacional de um objeto para impactá-lo. A boa notícia é que parte do material se resume a poeira e partículas minúsculas. Na maioria das vezes, o fragmento de rocha é do tamanho de um grão de areia, embora existam situações específicas em que o meteoro pode ser gerado por uma rocha gigantesca, comparável ao tamanho de um carro, por exemplo. Vale ressaltar aqui que o termo meteoro é usado para definir o evento luminoso na atmosfera, causado então por um meteoroide. A maior parte desses fragmentos remanescentes da formação planetária é de fato bastante pequena, mas devido à alta velocidade que vimos agora há pouco, eles adentram a atmosfera terrestre, e o impacto com o ar provoca a incandescência dos gases à medida que adentram as camadas mais baixas do ar. Em muitos casos, ou melhor, na maioria deles, as rochas são completamente consumidas durante esse trajeto, tornando as rochas espaciais relativamente raras de se encontrar na superfície. As temperaturas altíssimas durante o processo de queda aumentam significativamente as chances de vaporização completa de qualquer meteoroide que se aventure por aqui. Se por alguma razão a Terra não possuísse essa densa camada de gases, nossa superfície seria semelhante à da Lua, e mesmo assim ainda encontramos belas evidências de impactos energéticos do passado. Enfim, o processo de entrada atmosférica é incrivelmente energético, e dependendo da composição da rocha e da velocidade que ela entra no ar, ela pode terminar de maneira incrivelmente explosiva. Agora imagina só você vendo isso ao vivo. Pois é, foi exatamente o que aconteceu recentemente em 3 estados do Brasil, onde um meteoro rasgou o céu de Minas Gerais e pôde ser observado também de outros 2 estados, Goiás e São Paulo. Detalhe, não foi um simples meteoro, mas teve algo a mais e finalizou sua passagem atmosférica com uma verdadeira explosão. A imprevisibilidade de um fenômeno do tipo é o que torna tudo ainda mais incrível. As imagens impressionam e graças à rede que monitora o clima e meteoros pelo Brasil, o meteoro em questão pôde ser registrado de ângulos de tirar o fôlego. O fenômeno ocorreu por volta das 1h24 da madrugada do último dia 14 de novembro deste ano de 2023. O primeiro vídeo foi registrado por uma câmera localizada em Patos de Minas, em Minas Gerais, através do sistema de monitoramento de um
no observatório. Observe atentamente os detalhes, pois o meteoro ocorre relativamente alto em relação ao horizonte. Esse ponto será muito importante logo mais. A próxima imagem é simplesmente fantástica e revela a trajetória completa do meteoro, bem como seu brilho esverdeado e o pico de explosão no final. A imagem foi registrada por uma câmera em Sete Lagoas, também em Minas Gerais. Agora, uma câmera em Goiânia revela o meteoro mais rente ao horizonte entre os prédios. Isso indica que a câmera estava distante do fenômeno, pois quanto mais distante, mais baixa a elevação será perceptível. Em Divinópolis, Minas Gerais, o meteoro apareceu quase no final do enquadramento, mas mesmo assim temos uma imagem fantástica. Por último, a imagem em Osasco, São Paulo, parece ter sido a mais distante, e o meteoro é quase engolido pela atmosfera densa no caminho. Voltando à imagem de Patos de Minas, o fenômeno apareceu em mais alta elevação em relação aos demais registros, indicando que deve ter ocorrido mais perto dali do que dos demais locais. Quanto mais próximo ele ocorrer, mais acima de sua cabeça o meteoro vai passar. Mas calma, talvez tenha algo nesse vídeo que talvez você não tenha percebido. Vamos observar as imagens novamente. Há um brilho que persiste aqui, mesmo após a passagem da rocha pela atmosfera. Essa é uma trilha de gás ionizado que a rocha deixa para trás, e quando o meteoro deixa essa trilha luminosa por alguns segundos, indica que houve uma grande quantidade de energia dissipada durante o evento. Este fenômeno, reconhecido pelos pesquisadores de meteoros como trilha persistente, sugere que talvez nada tenha sobrado para atingir o solo. Dessa forma, o meteoroide teria se desintegrado e vaporizado por completo durante sua trajetória. Apesar de não ter tido sua velocidade calculada ainda, o meteoro não deve ter sido diferente do que já foi observado em outros momentos. Estamos falando de velocidades na ordem entre 50 a 100 mil km por hora. Por último, a cor do fenômeno permaneceu constante na maior parte do tempo, mas provavelmente assumiu esse tom esverdeado devido à concentração elevada de gases, como o próprio nitrogênio. Quando esse gás fica incandescente devido à conversão da energia cinética da rocha, o elemento atmosférico emite luz nessa cor específica. Afinal sim, quem brilha mesmo nessas horas é a própria atmosfera do planeta. A composição da rocha não interfere em praticamente nada no brilho observado no céu noturno. No final das contas, temos mais um grande meteoro brasileiro. Para deixar tudo ainda mais incrível, essa explosão no final foi sensacional. Sempre que puder, olhe as estrelas. Quem sabe um dia você possa observar ao vivo um passando bem acima de sua cabeça. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!